Olá, bom dia para todos. Quero cumprimentar primeiramente todos os cidadãos queimadenses para essa audiência pública. Porém, antes de continuarmos, para que tenhamos sucesso, queria perguntar se estão me escutando bem, me compreendem, está audível a minha fala. Peço que reportem aí por escrito, que os colegas de equipe estarão fazendo os ajustes, ok? Então não deixe de esclarecer aí se vocês estão me ouvindo bem, tá? Nesse momento a gente declara aberta essa audiência pública. É uma oportunidade ímpar do poder público se comunicar com a população em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Nós estaremos tratando aqui do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, comentaremos rapidamente sobre a LOA. Em primeiro lugar, eu quero justificar a ausência do excelentíssimo senhor prefeito, Glauco Kaiser. Ele, em busca de crescimento para o nosso município, atendeu um compromisso urgente, queria estar aqui, com lamento que ele solicitou a mim justificar isso com a população. Se não fosse um compromisso realmente relevante para o crescimento do município, estaria aqui conosco. Queria, nesse momento, também agradecer a toda a equipe de mídia. Quero agradecer a toda a equipe que me deu suporte por essa audiência pública. Quero agradecer a querida secretária Dani Aragoso, que faz parte da equipe de suporte com a gente. Queria agradecer ao Paulo Ricardo, subsecretário de Desenvolvimento Econômico, que está aqui conosco. A Carla, intérprete, também a Alice, intérprete também, que está daqui a pouco com a gente aqui, cooperando. Meu nome é Alex Binotti, sou secretário de Fazenda e Planejamento, respondo pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. E vou estar fazendo a condução dessa audiência pública. O plano plurianual, que é o principal objeto dessa fala, é uma peça técnica de grande importância para a gestão governamental. No PPA são tratadas as ações de médio e longo prazo. É nela que a gente materializa as ações, aos planos de governo. No PPA, a gente pensa em todas as ações em cumprimento àquilo que foi estabelecido em campanha. Além do PPA, que é uma peça, como eu disse, que trata de ações de médio e longo prazo, a lei de diretrizes orçamentárias também é importante, não poderá fugir a nossa abordagem, e a LOA também. Desde o dia 18 de junho, conforme o cronograma desse PPA, que abrange os anos de 2022 a 2025, enquanto se disponível à população um espaço para encaminhar suas sugestões, para que realmente haja efetividade da participação popular, né, nos planos e ações de governo. É importante esclarecer que o plano plurianual, ele compreende o segundo ano de mandato do prefeito até o primeiro mandato da próxima gestão. Bom, o que quer dizer isso? É que no presente exercício, 2021, ainda vigora o plano plurianual estabelecido pela anterior gestão. E nós já estamos preparando essa peça técnica, que começa a vigorar em 2022 até 2025. É fato que no planejamento dessas ações nós não poderíamos desprezar a crise na qual nos encontramos. A pandemia provocada pelo coronavírus trouxe muitos desafios para todos, população, governo, de forma que até as ações tiveram que ser pensadas, não apenas observando receita, despesa, mas também cumprimento aos protocolos sanitários, de forma que a pandemia realmente tem sido, assim, um desafio para todos nós, cidadãos, empresários, industriais, enfim. É importante também pontuar que nessas ações do PPA são envolvidas matérias de todas as pastas: educação, saúde, assistência social, cultura, emprego e renda, desenvolvimento econômico, enfim, realmente é uma peça técnica de amplo alcance. Mas para
haver uma fala de fácil compreensão ao contribuinte, é como se o PPA fosse, de forma bem sucinta, pensando nas nossas ações como pessoa física, a seguinte programação. Imagine que você, cidadão, queira estabelecer alguns objetivos para a sua vida, nos próximos 4 anos. Você poderia pensar para os próximos 4 anos, isso seria o PPA, assim, poxa, vou fazer um curso de inglês, vou reformar a minha sala, vou comprar bicicleta e vou fazer uma viagem. Bom, isso é um pensamento possível para 4 anos, por exemplo. O que seria a lei de diretrizes orçamentárias? Seria a priorização do que você quer para o próximo ano. Por exemplo, desses 4 itens, exemplos que eu passei, você poderia pensar assim, poxa, eu tenho 4 coisas a fazer, mas em 2022, eu acho que eu só vou conseguir reformar a minha sala e comprar uma bicicleta. Ok, você estabeleceu as prioridades para o próximo ano. E a lei orçamentária, sobre a qual também vamos comentar rapidamente, ela já seria um registro do quanto você vai exatamente gastar para reformar a sua sala ou comprar a sua bicicleta. Será que eu tenho receita para isso? Será que a despesa desse meu planejamento comporta essa minha intenção? Então existe uma obrigatoriedade do poder público pensar sobre tudo isso do gestor público. Em particular, a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição Federal tratam de maneiras distintas do PPA, da LDO e LOA. O PPA não consta da lei de responsabilidade fiscal, mas tem sua previsão constitucional. A importância da gente se comunicar com a população sobre isso é porque existe uma obrigatoriedade, há uma determinação legal para que façamos essa ação, para que se tenha essa audiência. No artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vou fazer rápida leitura para que todos compreendam a importância dessa ação. Diz assim no caput: são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. E o parágrafo único traz para a gente que a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então percebam que isso aqui não é um favor, e sim uma obrigatoriedade. Claro que nós desejávamos que essa audiência ocorresse de forma presencial, mas não podemos desprezar os cuidados frente à pandemia provocada pelo coronavírus. Então, nós asseguramos o cumprimento da lei em respeito ainda a esses protocolos sanitários. Na Constituição Federal, no artigo 165, no inciso 1, está prescrito o plano plurianual. Nesse caso nosso é de esfera municipal, o Estado também elabora o seu plano, assim também a União. E ainda no artigo 65, lá encontram-se previstas as diretrizes orçamentárias, no inciso 2, e os orçamentos anuais. No caso do município de Queimados, nós temos prazos para enviar essas peças para o Poder Legislativo. Na Lei Complementar 29 de 2005, desse ente federativo, consta que a gente tem que encaminhar, por exemplo, o plano plurianual até o dia 31 de agosto para a Câmara dos Vereadores. E a gente tem um prazo também para a LDO, até o dia 30 do 9, e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, até o dia 31 do 10. Prioridade nossa, agora, claro,
é encaminhar esse plano para o Poder Legislativo no prazo legal, qual seja até o dia 31 deste mês. Importante também pontuar que essas peças surgiram com a Constituição de 1988. E tanto na Carta Magna, no texto da Constituição, como em leis posteriores, foi estabelecido regras para lidar com as finanças públicas. E aí a gente tem leis complementares para tratar do PPA, com finanças públicas e na própria Constituição. E, embora a lei de responsabilidade fiscal não trate do PPA, ela dita regras sobre a LDO e também da LOA. Lembrando a todos que estiverem chegando agora e tendo conectado recentemente seu computador, que podem escrever para nós caso não estejam ouvindo, caso estejam com dificuldade de compreender minha fala. Se estiver baixinho, é só avisar que o pessoal, minha equipe de suporte, vai gritar para mim para aumentar aqui minha voz, tá ok? Bom, falando ainda da Lei de Responsabilidade Fiscal e das peças orçamentárias, eu ratifico, relembro, que o plano plurianual é para 4 anos, 2022, ou seja, ano que vem, até 2025. Ou seja, o último ano do PPA alcançará a próxima gestão. Então não combina muito bem o PPA com a gestão Glauco Cais. Nesse primeiro ano, o prefeito Glauco Cais e sua equipe têm de plano estabelecido para si o PPA anterior. E a partir de 2022 é que nós vamos colocar realmente os planos e ações que juntos estamos estabelecendo, tá? Para os próximos 4 anos. Essas peças, PPA, LDO e LOA, elas são instrumentos de planejamento. É com isso que o governo estipula não só prazos como prioridades, mas tem que organizar direitinho. A minha receita comporta aquela despesa. Existe sempre esse confronto, esse cuidado de não se gastar demais, além do que se pode arrecadar. A boa notícia, frente às dificuldades que nós estamos tendo, por causa da crise econômica e da pandemia provocada pelo coronavírus, é que o nosso município tem um grande potencial para crescer. Nós temos posição geográfica estratégica para desenvolvimento econômico. Nós temos muitos contribuintes querendo regularizar seus imóveis, pagar seus tributos, como IPTU, por exemplo. E a gente tem empregado ações para modernizar, para desburocratizar, para dar engajamento mais rápido, mais célere, para que o cidadão tenha as suas expectativas alcançadas, em conjunto com o governo. Óbvio que a gente não consegue corrigir tudo de um dia para o outro. A gente precisa de tempo, de planejamento. E o PPA, com a sua participação, é de extrema relevância para isso. Existe uma integração, então, entre o PPA, a Lei de Tributos e Benefícios Orçamentários, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. A LDO, nesse caso, funciona como elo entre o PPA e a LOA. O PPA é aquele mais abrangente, mais genérico. A LOA é aquele mais específico, em que você tem que detalhar tudo direitinho. E é claro que, enquanto secretário de Fazenda e Planejamento, isso muito me interessa, né? É um assunto que diz muito respeito à minha pasta, a pasta sob responsabilidade do agente fazendário, subsecretário Paulo Ricardo, sobre desenvolvimento econômico, e também do Trabalho, Emprego e Renda. Em particular, essas 3 secretarias, elas são muito relevantes e ligadas a esse assunto, porque a Secretaria de Fazenda e Planejamento é responsável justamente por estabelecer esse planejamento no PPA, ou seja, de organizar as finanças, de prever, estudar as despesas, estudar, projetar, entender qual a expectativa de arrecadação. A Secretaria de Desenvolvimento
desenvolvimento econômico é aquela que traz o empresariado, que dá bom atendimento, que apresenta o município, ou seja, que faz o dinheiro chegar, o investimento chegar da iniciativa privada. É a secretaria que tem tocado projetos de leis para modernizar, e mais uma vez aqui eu quero agradecer muito a toda a minha equipe. Queria fazer um registro de agradecimento ao servidor Anderson, que cumpriu todos os nossos pedidos, solicitações de registro em planilha, virou o dia, perdeu noite algumas vezes fazendo isso, colocando esses números no PPA, colocando gráficos, tá? Então, mais uma vez, é muito importante dizer, sim, principalmente lançar o sistema, né? Entenda, como bem contado pelo colega, que tudo isso tem registro no sistema informatizado, que a gente está planejando evoluir e modernizar. É claro que, falando de fazenda e planejamento, a gente precisa divulgar à população quais são as nossas projeções de receita. Haja vista que, se queremos praticar, colocar em prática, né, ações, precisa de dinheiro para isso. Então, nós fizemos um estudo recente. A gente tem uma projeção, uma previsão de arrecadação para 2022, seja com receita de impostos, seja com transferências, com emendas, de aproximadamente 414 milhões para 2022. Para 2023, a gente tem uma expectativa de receita de 440 milhões aproximadamente, tá? 2024, 464 milhões e 2025, aproximadamente 489 milhões. Eu estou arredondando aqui os números, tá? Bom, com base nessas previsões, nós faremos planos, terminaremos de desenhar alguns, muitos já estão preparados, para fixar bem, estudar em que, obedecidas as prioridades, em que a gente vai poder realmente empregar essa verba. É claro que nós precisamos ser otimistas, por causa do potencial de crescimento de Queimados. Esse ano, por exemplo, nós tivemos um estudo de excesso de arrecadação e alcançamos bons resultados mesmo frente à pandemia. Esses números, então, podem ser maiores em 2022, 2023, 2024, e estamos trabalhando arduamente para isso. Algumas vezes, meus colegas, bem como de outras pastas, se dirigiram às suas secretarias, inclusive em sábados e em domingos, para poder estudar, para poder se planejar, para poder desempenhar o máximo de efetividade suas ações em favor do nosso município. Tenho aqui ainda para trazer para a população alguns dados bem interessantes. Por exemplo, no ano de 2021, a gente teve arrecadação com impostos e taxas, né, de aproximadamente de 43 milhões. Por exemplo, em 2020, ano passado, a arrecadação com IPTU foi de em torno de 5 milhões e 500 mil, de ITBI 1 milhão e 806 mil e de ISS 17 milhões, aproximadamente, no ano passado. É claro que o exercício anterior não pode funcionar como referência para nós, porque faz parte, é um tempo que fez parte do auge da pandemia, em que a crise muito se agravou. Mas quando a gente faz a comparação desse ano com 2018, que foi um ano não pandêmico, ainda assim a gente observa um grande incremento de receita, tanto com a arrecadação de impostos, como de transferências legais. E quando eu digo transferências, é o que a União tem que repassar da partilha de impostos e também do que o Estado tem que passar de sua partilha, de sua parte para nós. Em particular, apenas como exemplo, o imposto, o IRRF, o famoso imposto do leão, da Receita. Parte desse imposto recolhido é transferido da União para nós. E do ICMS, parte desse imposto recolhido do Estado tem partilha em nosso favor, vem para o município. Todavia, temos também taxas, preço público, por exemplo, a ocupação do solo público, a licença para obra, a licença ambiental. Toda essa taxa
faz parte desse incremento de receita, que vai financiar, obviamente, essas ações planejadas pelo poder público e que constam do PPA. É importante também assim, esclarecer que a Secretaria de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, além da Secretaria também de Trabalho e Renda, estão com portas abertas para a população. Nós ouvimos todos, se tiver qualquer sugestão, crítica, reclamação, é só agendar conosco. A dificuldade que às vezes encontramos é de nós, gestores, atendermos diretamente o contribuinte sem uma data pré-agendada. Então, pode ser que, caso o prezado ouvinte se dirija à Fazenda para falar comigo, não consiga de imediato esse contato. Mas a gente faz o agendamento, a gente ouve, a gente está ali realmente para entender qual é a sua contribuição. Seja da forma como foi estabelecida por nós, por manifestação previamente provocada pela rede social, perguntas, nós vamos inclusive fazer daqui a pouco leitura de alguma dessas indagações, mas também estamos lá de porta aberta para outras eventuais perguntas e participações que o contribuinte queira fazer. Tá ok? Importante ainda tratar sobre equilíbrio financeiro. A gente percebe clamores nas redes sociais e do público que conversa conosco sobre gastos com o pessoal, o que se gasta com as contratações, com as empresas, e existe um assunto recorrente sobre eventual chamamento de professores, chamamento de cuidadores atrelados à parte de assistência social. Sabe, são muitos questionamentos. E nesse tópico do equilíbrio, eu quero só esclarecer o seguinte: a gente não pode tomar iniciativas que impliquem gastos de forma irresponsável. Vou utilizar o exemplo dos professores. Existe um concurso em vigor, um processo em aberto, em que nós já chancelamos pela convocação de 20 professores. Nós novamente nos manifestaremos sobre a convocação de mais desses profissionais, porque é óbvio que precisam de professores na escola. Todavia, se eu chamasse todos esses professores no momento em que o processo chegou até mim, para me manifestar, a gente poderia esbarrar num limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. O que a lei, nesse sentido, prescreve? Que a gente tem algumas medições, alguns limites para cumprir. Com relação a gasto com o pessoal, funciona assim. A tudo a gente mede pela receita corrente líquida. E nessa receita a gente conta os impostos e as transferências constitucionais. E aí, o poder público municipal pode gastar até 60% desse valor da receita corrente líquida com o pessoal. E quando digo poder público municipal, aqui compreende do executivo e legislativo. Desses 60%, 6% correspondem ao poder legislativo. 54% correspondem ao poder executivo. Ocorre que esse é o limite legal, é o teto, não se pode passar disso em hipótese alguma. Porém, a lei de responsabilidade fiscal estabelece, lá por volta do artigo 22, salvo melhor juízo, que quando a gente chegar a 95% do valor que cabe, por exemplo, ao Poder Executivo, que esse valor, inclusive, é definido como limite prudencial, ações que precisam ser tomadas pelo Executivo. Fazendo contas rápidas, a gente tem o seguinte, que 51,3% da receita corrente líquida corresponde ao limite prudencial. E a lei também estabelece que, se acontecer de chegarmos a esse limite,
ações precisam ser tomadas nos 2 quadrimestres seguintes, ou seja, nos próximos 8 meses. Para quê? Que ações essas? Para reduzir, para trazer ao equilíbrio de novo. Então, se a gente, de forma irresponsável, diz, vamos convocar todos os professores, vamos chamar todos os profissionais, vamos nomear todos, esbarraríamos nesse limite. Que ações são essas que nós deveríamos tomar caso alcançássemos esse limite? Tem 2 frentes, 2 viés. Primeiro, redução de despesas. Esse é um caminho. E também incremento de receita. Como a nossa projeção de receita tem estado cada vez maior, a gente, aos poucos, de forma responsável, tem legitimado lá na Secretaria de Fazenda e Planejamento que se convoque determinado número de profissionais em cada área. Então tudo é feito com muito carinho e muito cuidado. Para não ficar cansativo, eu só queria pontuar ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal também trata de um índice chamado de alerta, que corresponde a 90% do que incumbe ao Poder Executivo. Dá 48,6%. Se eu não estiver errado, você pode me ajudar. Então, para fins de conhecimento do contribuinte, 48,6% índice de alerta, 51,3% em limite prudencial, 54% limite legal, do que, repetindo, das receitas correntes líquidas, que é o que a gente arrecada com taxas, impostos nossos e transferências constitucionais. Ou seja, aqueles valores passados pela União e pelo Estado. Em particular, nessa conta que nós encontramos de projeção de arrecadação, eu percebo que ações nossas já têm dado resultado com relação à Secretaria de Desenvolvimento, ao que cabe à pasta. Nós já estamos tendo, em verdade, sucesso na Secretaria, apesar de todas as dificuldades. Nós estabelecemos até lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico uma meta de, a cada mês, ou trazer uma empresa para cá, ou seja, uma empresa chegar a Queimados e comprar terreno e começar a negociar a sua implementação, ou não perder uma empresa que já esteja estabelecida no município. E manifesta desejo de sair. Exato, tem empresas que manifestam esse desejo de sair, mas o Paulo Ricardo, comigo e com a equipe lá, nós conseguimos, graças a Deus, convencer algumas empresas a não saírem. E a gente tem cumprido essa meta, sabe, de a cada mês, de pelo menos uma empresa ou não sair ou uma nova chegar. E isso fez com que houve negociações de terrenos de grande valor. E aí saíram algumas linhas de TBI que acrescentaram, geraram um incremento na nossa receita. A gente se aproximou muito da iniciativa privada nesses primeiros 6 meses. Sim. Conseguiu estabelecer uma conversa que não existia antes, um diálogo mais profundo, que estava simplesmente inerte. Até o início dessa gestão era inerte. Paulo, concordo contigo que a gente conseguiu trazer a iniciativa privada para conversar conosco. E sabe o que eu acho mais legal? É quando a gente vê que a iniciativa privada, às vezes até para estabelecer suas negociações com outros da iniciativa privada também, chama a Secretaria de Desenvolvimento para participar, demonstrando como que eles enxergam a seriedade do nosso trabalho. E Paulo, até nessa questão de trazer a iniciativa privada próxima para nós, eu queria esclarecer para o contribuinte que a gente faz atendimento público. Então as nossas reuniões não são secretas, nós não fazemos reuniões particulares, nós não adentramos na iniciativa privada para estabelecer regras de negócio entre eles. O que a gente faz é o seguinte, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esclarecemos o funcionamento da prefeitura. O empresário chega aqui, né, Paulo? Sim. Procura um Ele terreno. com a gente, procura um terreno, procura uma área para se estabelecer. E muitas vezes ele não sabe como funciona o município. Às vezes ele vem de outros investimentos que ele tem e vem trazendo
o modus operandi que ele usou para se estabelecer em cidades que não têm as nossas peculiaridades. A gente procura orientar ele dentro do possível como funciona, inclusive estabelecendo um diálogo entre secretarias, uma interdisciplinaridade entre as secretarias que participam dessa gestão, coisa que também não tinha antes, né? Cada uma fazia do seu jeito e às vezes criava um conflito. Hoje a gente conversa muito melhor, a gente tem um discurso a apresentar, né? Sim. Alinhado, coerente e efetivo naquilo a que se propõe, que é capacitar e atrair investimentos para o município, porque a cidade só vai crescer através da capacitação e da atração de investimentos, tanto na questão econômica quanto na questão profissional e humana, porque a atração de empresas vai possibilitar o aumento da capacitação das pessoas, vai ser oferecido mais emprego, a renda vai melhorar, vai atrair mais instituições de capacitação profissional que vão procurar suprir esse empresariado com a mão de obra que ele precisa. E eu queria ainda ressaltar, puxando um gancho da sua fala, que quando o empresário vem até nós procurando algum terreno, a gente não dá direcionamento específico de onde comprar. O que a gente faz é o seguinte: nós temos lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico um mapa oficial. A gente chama o empresário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente recebe esse empresário, a gente mostra o mapa oficial, explica aonde tem desconto de ISS, onde tem fomento a negócio ou não. A gente mostra como é o distrito industrial, qual é a área compreendida no bairro distrito industrial. A gente também coloca esses empresários em contato com eventuais vendedores, porque acreditem, até grandes proprietários de imóveis em Queimados têm nos procurado para ajudar a fazer divulgação da venda de suas terras. Então, aonde que entra a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Para apresentar as partes e dar o tratamento devido. As partes negociam, aqueles que saem de cena. Se o empresário nos procura para dizer assim: olha, eu não consigo colocar uma indústria em Queimados porque a gente tem um problema, uma burocracia numa lei tal. Eu vou dar um exemplo com relação a galpões logísticos. Nesses galpões logísticos, que é um modus operandi bem atualizado de empreendedorismo, os espaços alocados mudam muito rápido. Então, antigamente, a nossa lei só compreendia espaços fixos para fins de cobrança do IPTU. O que a gente prontamente fez lá no Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Tocamos um projeto de lei, não sei se o Paulo e o Ricardo lembram disso antes, para ajustar isso, para que legalmente o empresário encontre em Queimados a adaptação que precisa para ficar aqui. Eu moro em Queimados, 40 anos, amo minha cidade e não pretendo me mudar, pretendo continuar aqui. E eu fico muito feliz pela oportunidade de estar como secretário, de estar trabalhando com você, Paulo, com outros e com todos, e perceber como que o empresariado tem estado feliz e compreendido a seriedade do nosso trabalho. Quase todo dia eu recebo mensagens do grupo empresariado e levo um convite para reuniões na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E mais, eu digo para você, quando o empresário chega até mim, por vezes ele aborda questões que eu não entendo. A minha formação é boa, graças a Deus. Com muito esforço consegui fazer algumas graduações, algumas pós-graduações e cursos. Minha equipe também é altamente treinada. Lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, só lá tem 3 economistas, contador, administrador, redator jurídico. Eu tenho toda a equipe boa lá, na Fazenda também, na Secretaria de Trabalho e Renda também. Então, quando o empresário chega com uma pergunta que envolva, por exemplo, a agronomia, eu vou trazer um engenheiro agrônomo para a reunião. O empresário quer falar com alguém que entenda de urbanismo, eu chamo o secretário de urbanismo. Recentemente, nós tivemos reuniões com secretário da Sinconsesc, Secretaria de Meio Ambiente, sabe? E muitas vezes com essas pastas agregadas em reunião. E tudo isso é importante, ordem pública também, todos os secretários, outros legalmente vão à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E essas reuniões têm sido importantes porque essa conversa entre as secretarias e com o empresariado traz investimento para o município e aumenta a nossa expectativa de incremento de receita, possibilitando que as ações do plano plurianual sejam realmente colocadas em prática. É claro que
A gente não vai fazer tudo num só, repetindo. À medida que o tempo vai passando, a gente vai ter uma LDO em cada ano dizendo qual a prioridade para 2022, qual a prioridade para 2023, qual a prioridade para 2024. A LDO é para isso, é para estabelecer a prioridade para o ano. E aí, em cada ano, a gente vai ter uma lei orçamentária, discutida também com o legislativo, para especificar qual a minha previsão de arrecadação para 2023, por exemplo, e qual a minha despesa prevista, fixada para 2023. A gente vai fazer esse balizamento. E isso é muito importante. E ainda, no tocante à agregação das secretarias, Paulo, é muito importante o que nós estamos fazendo. Por quê? Enquanto a gente, na Secretaria de Fazenda e Planejamento, planeja e organiza as finanças, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico cuida para captar investimento no município, e a gente tem no Cine um importantíssimo trabalho, que é convencer as empresas, de mostrar seriedade para que as empresas tragam as suas vagas de emprego para os municípios de Queimados. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Só até agora nós temos lá no Cine mais de 9.000 atendimentos. Ou seja, mais de 9.000 vezes cidadãos do nosso município foram lá ao Cine em busca de uma vaga de emprego. Claro que só a busca não interessa, a gente quer saber, e eu imagino que seja de sua curiosidade, quantas vagas já foram distribuídas? Mais de 400. Todo dia, quase todo dia, vamos dizer todo dia, quase todo dia, o Cine tem estado muito cheio. E eu quero aqui publicamente agradecer a minha equipe lá do Cine. Sabe, o ar-condicionado lá não funciona muito bem, tem estado calor bastante lá, a gente está até preocupado com essa época, com temperatura mais alta, que está por vir, que já se iniciou, mas ainda assim eles estão lá aguerridos, saem depois do horário várias vezes. Queria agradecer ao professor Luiz Alberto, a Marisa e toda a equipe lá do Cine, ao senhor Cassiano, pelo trabalho que tem feito lá. Várias empresas têm procurado o Cine. Se você ouvir alguma fala de não, aquelas vagas são todas reservadas, isso não funciona comigo. Eu, enquanto tiver responsável pela secretaria, isso não vai acontecer. Tá? Esses são vícios que a gente não tolera. A distribuição de vagas é democrática, sim. Eu vou lá muitas vezes fiscalizar, sim, olhar para ver se está tudo ok. E o que eu sempre percebo lá é o carinho dos atendentes, a satisfação daqueles que, mesmo sob calor, às vezes tendo que esperar um pouquinho, que é a esperança de sair de lá com um emprego. E eu vou dar um exemplo rápido de uma ação que envolve duas secretarias, que foi, por exemplo, a instalação de uma loja, de um grande comércio, uma grande unidade comercial aqui em Queimados, que, além de ter se instalado rapidamente no município, o gerente dessa empresa me procurou e agradeceu e falou que em Queimados ele foi, inclusive, atendido mais rapidamente que em muitos municípios da região sul. E alinhado com essa instalação rápida, quase todas as vagas de emprego de lá foram captadas no Cine. E mais que isso, ele nos solicitou, sabe, Paulo, o espaço do Cine para que o seu RH fizesse a seleção no sábado. E eu disse para ele o seguinte: olha, se for para dar vaga de emprego para o município de Queimados, a gente funciona até domingo. E é com esse comprometimento que eu trato com a população aqui, com os meus colegas, com os munícipes, sabe? O Cine tem funcionado e essa distribuição de empregos em Queimados faz o dinheiro circular. E o dinheiro circulando faz com que o aumento de receita ainda seja maior. Mais aumento de receita. Através desse fomento é que a gente vai conseguir depois chamar mais professores, mais profissionais, mais profissionais de saúde, mais profissionais, não além de professores da área da educação, da área da assistência social, mas é através desse fomento. Esse é o papel da desenvolvimento econômico. Fomentar esse empreendedorismo na cidade, tanto faz, seja do MEI ao grande empresário, para que a economia cresça, porque o crescimento de Queimados é o crescimento de todos os funcionários e de toda a população, para que a população cresça, desenvolva tanto profissionalmente quanto intelectualmente, socialmente. E é aqui que a gente tem colocado o nosso empenho, tanto o Alex quanto eu, nessa questão de fomentar e de atrair para a cidade uma perspectiva que até agora não existia, que é essa perspectiva do real fomento econômico. Sim.
E eu tô com alta expectativa, sim, sobre a arrecadação, porque apenas como munícipe eu não tinha oportunidade de estar tão próximo das contas públicas, sabe? Do saber como é que é. Eu não sabia, é a primeira vez que eu estou investido num cargo público do Poder Executivo Municipal. Eu sou oriundo do Tribunal de Justiça, sou servidor público do Tribunal de Justiça, lá tinha carreira, e fui cedido no Poder Público. Mas como munícipe eu estou muito feliz porque eu estou me esforçando, mas estou fazendo com prazer e estou vendo o resultado. Eu queria, Paulo, agradecer também todos os secretários, além de agradecer também ao excelentíssimo senhor prefeito, por estar assim, divulgando o nosso trabalho. Os secretários em suas pastas, através de seus colegas, têm falado bem da administração da Fazenda, que a gente está se esforçando, do desenvolvimento econômico e do trabalho emprego e renda também do Cine. Gente, é claro que não é um mar de rosas, tem muita coisa para fazer. Eu sei que tem muita coisa para consertar, há muitos atendimentos que poderiam ser feitos mais rápido, há muita coisa ainda para desburocratizar, mas eu peço que compreendam, não dá para fazer isso tão rápido, é muita coisa para fazer em 7 meses, muita coisa. Por mais que nós estejamos com uma equipe bem técnica e trabalhando muito, não dá para resolver tudo de um dia para o outro. Antes ainda... Só de estabelecer os links já é de complicado. Bom, só de conversar com o secretário das pastas, que eu não tinha no passado, como se faz agora, está sendo muito bom. E como que eu tenho essa noção de comparar o presente com o passado? Porque os colegas falam, poxa, caramba, nunca houve tanta reunião aqui assim, desse jeito como está acontecendo, todo dia eu vejo grande movimento, muita reunião. Já teve dias em que eu participei de 8 reuniões, algumas com colegas, algumas com empresários, com outros secretários de outras pastas. Mas eu tenho tido muito prazer no trabalho, Paulo. Como eu estou aqui há um tempinho também, 25 anos. Não, fala mais alto que eu soube, 25 anos. 25 anos que eu estou aqui. Você vê que é tudo muito compartimentalizado, que eu há 25 anos eu não enxergava outras secretarias que hoje eu entendo muito melhor. E eles também falam pra gente, agora eu estou começando a entender melhor como funciona essa parte de fazenda e desenvolvimento econômico. Porque é aquilo, o cara entende muito dali, mas ele não tem disciplinaridade, ele não consegue visualizar o outro e o quanto aquilo influi naquilo que ele está fazendo. E a gente está buscando também. E o PBA é uma peça que também ajuda a administração a entender isso. Há 25 anos eu tenho muito ainda para buscar de informação contigo. Vai me contar tudo durante essa gestão, tá? Para entender tudo, para a gente trabalhar junto. Gente, olha só que legal. Eu estou só nesse ano em contato com o poder público, mas tenho colegas que há muito tempo fazem parte, como a gente fazendário, subsecretário Paulo, servidor estatutário, que fazem parte da casa. Então, é claro que a gente não faz nada sozinho. Meus colegas me ajudam muito, são um corpo comigo. Mais uma vez agradeço a todos. O primeiro e único emprego público foi aqui. Primeiro e único. Eu entrei aqui, eu tinha 22 anos. Tudo isso que nós estamos conversando, indiretamente afetam a projeção de receita, por exemplo, 2022. Como eu disse, a gente tem uma expectativa, a gente tem uma expectativa para os próximos anos, mas é claro, para 2022, por exemplo, de 414 milhões, 986 mil, mas é claro que eu quero superar essa expectativa. Eu quero arrecadar muito mais, que tenha muito mais emprego, que mais dinheiro circule na cidade, enfim, eu quero realmente ver Queimados crescer. A gente está quase aqui chegando ao momento de fazer leitura de algumas sugestões que se referem à participação da sociedade, para que nós possamos fazer leitura e discutir um pouco mais aqui. Só queria acrescentar ainda que, no tocante a planejamento, no poder público não é fácil. Há muito que se fazer. E eu queria lembrar também mais uma coisa. Desse valor que a gente recebe, a lei exige, por exemplo, um mínimo de transferência em favor de atividades para manutenção e desenvolvimento do ensino. A lei estipula que 20%, no mínimo, deve ser empregado em ações para manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, assim, a gente tem, para a saúde, por exemplo, 15% a gente repassa para a saúde.
Então, nem toda essa receita é livre, sabe, para emprego em algumas ações do PPA. A gente tem que cumprir os regramentos legais de passar por outras pastas os valores devidos e com o valor que sobra pagar pessoal, fazer investimento, eventualmente contratar empresas. A gente tem tido um trabalho de auditoria bem grande. Queria agradecer a toda a equipe do controle interno, que toma conta lá dos processos de pagamento, que vê se está tudo certinho, se toda a documentação, se toda a certidão está ali atualizada direitinho. Eu queria agradecer a todos lá. E dizer que a gente tem tido todo o cuidado com contratação. Eu confiro todos os processos de pagamento, embora eu não consiga enxergar tudo na contratação. Por exemplo, eu não participo da licitação, algumas partes eu não sou responsável. Mas quando o controle interno verifica tudo para mim, eu vou lá, a gente faz o pagamento, a gente não vai dar calote em ninguém. Nós herdamos esse ano dívidas do passado, isso impacta no nosso plano. A gente, por exemplo, tem dívidas encontradas em favor da Prev e a gente vai quitar. Repasses em favor da saúde que não ocorreram no passado, a gente vai repassar, a gente vai cumprir, quitar isso tudo direitinho. As empresas que porventura ainda tenham dívidas do passado, quando o processo estiver regular, com toda a documentação ali certinha, comprobatória, pós-análise do controle interno, a gente vai quitar, ninguém vai levar calote. Nós somos a gestão pública séria e a gente não quer descumprir nenhum compromisso financeiro ali estabelecido nos processos, tá? Então, se tiver aqui algum proprietário de imóvel que eventualmente a prefeitura deva alocação, nós vamos colocar em dia. É só o processo estar todo ok, direitinho, em cumprimento das normas legais, pós-controle interno falar que a gente vai pagar. Claro, não dá para eu fazer milagre e pagar tudo de um dia para o outro. Mas a gente tem uma organização, a gente já quitou com vários passivos do passado. A gente tem conseguido, juntos, colocar equilíbrio nas contas públicas. Ok? Bom, mas não pode ficar apenas com um discurso nosso, né, Paulo? Eu queria abrir espaço aqui para a gente fazer leitura das sugestões apresentadas pela população. Desde junho aí, a gente tem aberto um canal para uma contribuição, uma participação online. E eu queria, sim, Paulo, perguntar se você tem algo mais a acrescentar, se não, vou convidar o meu colega Anderson aqui para participar. Eu só queria agradecer, porque a gente, no começo da gestão, a gente iniciou formando a comissão para a elaboração dessas peças orçamentárias. Além do Anderson, que já foi citado pelo Alex, eu queria agradecer também, nominalmente, ao Sérgio Tinoco, economista, ao Sérgio Luiz, agente fiscal, que trabalharam também na questão da elaboração do PPA. Quero agradecer as colaborações também do controle interno com relação à formação do nosso PPA. Quero também comunicar a vocês que não foi uma peça, a gente saiu da zona de conforto, de simplesmente ficar adaptando o PPA antigo, a gente fez o nosso PPA. Claro, respeitando as peculiaridades, a gente procurou fazer ele o mais original possível. Tanto é que ele é bem maior do que os anteriores. E essa peça que a gente está apresentando, ela tem uma complexidade bem maior. Ela tem, por exemplo, uma introdução de 90 páginas, né, em que a gente aborda os aspectos socioeconômicos do município, a gente aborda a história do município, as questões geográficas de Queimados, também para que o povo de Queimados tenha um acesso resumido a saber mais sobre a própria cidade, saber como ela foi formada, o que significa ser queimadense, o que significa fazer parte desse pedaço do estado do Rio de Janeiro. A princípio é isso. Agradeço a participação. Eu vou agora ceder o lugar para o Anderson, que vai fazer agora a leitura das perguntas e das dúvidas que foram enviadas para a gente, tá bom? Agradeço aí, Paulo Ricardo, subsecretário de Desenvolvimento Econômico, parceiro aí da nossa gestão. Obrigado, tá? Enquanto o Anderson se achega aqui para a mesa, eu até queria conversar com vocês que nós estamos fiscalizando com todo cuidado
esses repasses constitucionais que for do município de Queimados. A gente está conferindo com cuidado se o repasse da arrecadação com o ICMS está sendo repassado a contento para o nosso município. A gente está com um trabalho primoroso para isso. Eu agradeço, ratifico o agradecimento do Paulo com relação ao Sérgio Tinoco, ao agente fiscal Sérgio também, coordenador do Distrito Industrial, ao Robson, que está fazendo o estudo das declãs para a gente. A gente quer saber se nós estamos recebendo a menos do que deveríamos. A gente vai correr atrás. É um estudo complicado, mas a gente está correndo atrás disso, tá? Quem está aqui comigo agora é um servidor muito dedicado, o Anderson. Anderson, eu vou permitir que você se apresente e fala alto aí para os ouvintes aí escutarem. Bom dia a todos e todas, né? Meu nome é Anderson, estou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na assessoria técnica. Essa secretaria que tem como responsabilidade, né, o nosso secretário aqui, Alex Pinotti, respondendo por ela. Agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo com a população queimadense nesse grupo de trabalho de construção do plano plurianual da nossa cidade. É um trabalho árduo, que você tem que entender todas as nuances, né, todas as dificuldades que a população demanda, que as secretarias demandam. É maior do que a receita, a quantidade de demanda para despesa, e a gente tem que fazer e garantir o equilíbrio financeiro disso. Anderson, fico muito feliz de sua presença com a gente aqui, tá? O Anderson, ele foi um dos colegas, né, que mais teve contato com as planilhas de cálculos das receitas, das despesas. Então fica um agradecimento aí ao Anderson. Anderson, só queria abrir um parênteses para agradecer aqui, para não esquecer, não posso falhar com isso, aos atendentes lá da Secretaria de Fazenda, dos meus colegas, agente fiscal Fábio, ao Márcio, minha chefe de gabinete, Carol, porque eles têm incansavelmente atendido bem os contribuintes, buscado solucionar os problemas, mesmo aqueles mais complexos. Eu vou devolver a fala para ti, Anderson, porque eu vou pedir que você faça a leitura, claro, em voz alta, da participação da população aí, para que a gente possa contribuir nessa etapa também, tá? Recebemos contribuições de diversos cidadãos e professores, né, passaram em concurso, foi o que mais se destacou aqui, desde o dia 17 de julho. O cidadão Douglas, do bairro Vila Nascente, a gente colocou nome, né, e-mail para a gente poder fazer o contato, CPF, pessoa devidamente se identificar, telefone, qual era o tema que ela tinha de relevância e o bairro dela. O Douglas fez todo um enunciado, né, da sua proposta referente à poluição atmosférica, defesa do meio ambiente, coisa e tal, e no final ele propõe campanhas de conscientização para que os moradores tenham noção da causa das fumaças que produzem. Ele fala sobre muitas das pessoas colocarem fogo a todo instante nos seus bairros. Ele também propõe reflorestar as áreas protegidas, como o próprio Morro da Torre, o Morro da Baleia, além do fortalecimento das áreas de conservação ambiental, criar microflorestas, entre outros. Ele teve um exemplo do município de Niterói, um programa bem sucedido chamado Mais Verde. Então, Douglas, você pode ter certeza que essa proposta está sendo analisada e vai estar adequada ao nosso PPA, a nossa LDO, a nossa LOA, junto com a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais. Eu queria agradecer ao Douglas por essa participação e dizer para ele o seguinte: Douglas, alinhado ao seu projeto de lei que estabelece o IPTU verde, em contato com a secretária de Meio Ambiente, secretária da pasta, isso já foi desenhado esse projeto de lei, e depois que amplamente discutido, caso ocorra a votação e a aprovação do legislativo, antes, a gente vai poder eventualmente ter desconto no IPTU para quem plantar árvores exóticas, árvores raras, enfim. Dentre outras ações de reflorestamento, tá? Isso está na pauta. Gostei da sugestão. A gente já está trabalhando nisso sim. A Cícera Helena Ferreira de Carvalho também participou do bairro Eldorado. O tema que ela destacou foi educação e saúde. Certo. A Cícera propõe a criação de um centro de atendimento à mulher que ofereça exames de mamografia, ressonância, entre outros exames mais complexos. E criação de creche para mães que têm que deixar os seus filhos para poderem trabalhar. E também destaca a necessidade de concurso público para a área de educação e saúde. Cícera
com certeza a sua proposta vai estar sendo encaminhada e adequada ao nosso plano com a Secretaria Municipal de Saúde. Já há um movimento da Secretaria de Saúde de transformar o SEMEC, de fato, no Centro Especializado de Atendimento da Mulher, assim como ele foi constituído, não só um polo de atendimento especializado para toda a população. Algumas atividades vão ser descentralizadas e lá vai ser, de fato, o Centro de Atendimento à Mulher. E assim, uma questão dos exames, tanto de mamografia, ressonância e outros exames de imagem, aquilo que couber vai ser feito lá, o que não couber vai para a rede credenciada do SUS. Referente às creches, a Secretaria de Educação tem trabalhado, já colocou tudo que o município tem direito no sistema do governo federal para a questão das creches. E está fazendo um estudo de área para ver quais são as prioridades. Toda cidade é prioritária em si, né? Porque desde a sanção da lei da primeira infância, toda criança a partir dos 3 anos tem direito à creche. Então, vai ser um trabalho árduo a implementação das creches. Essa demanda de criação de creche para as mães que tem que deixar as crianças para ir trabalhar é uma demanda antiga. Eu participei da primeira e da segunda conferência de política para as mulheres da cidade, e essa era uma demanda da mulherada queimadense que precisa deixar suas crianças para poder trabalhar. Com relação a isso, só fazer um agradecimento, aí abordando rapidamente a questão da educação, agradecer e parabenizar a professora Zilda. Secretária, se a senhora estiver me assistindo, eu presto meu agradecimento à senhora como munícipe, sei de sua dedicação no CIEP, que é até conhecido como o melhor CIEP, né, em Queimados, estudei lá. E a professora Zilda me cobra sempre, olha, a receita que corresponde à educação. Alex, eu quero essa receita devidamente alocada na educação. Ela está ali sempre no meu pé direitinho, a senhora está certa. É isso mesmo, vamos aplicar na educação o mínimo de 25% como é devido. Pode continuar. O Francisco Valdir Marinho da Costa destacou o tema de infraestrutura e pavimentação do bairro Flésio. A proposta dele é uma questão da atenção à rede de esgoto e pavimentação, asfalto. Destacou principalmente a rua Roraima, pois é a única na área que não tem infraestrutura e ainda existe um colégio municipal na rua. Se não me engano, é aquela creche ali próxima ali no bairro Flésio. Com certeza vai estar sendo encaminhado e adequado ao plano da Secretaria de Obras. A gente vai passar sim, tá? Essa documentação vai ser repassada para os secretários da pastas, com uma demanda minha também, não só sua. E se envolver mais de um secretariado, a gente vai tirar cópia, tá? Eu quero que os secretários da pastas tenham isso em mãos. O Gabriel Ramos Reis destacou saneamento básico, Vila Tarumã, Parque Eldorado. Ele destacou que, ainda colaborando na questão da proposta, que o município já tem de fazer a canalização dos rios. Corta o bairro Vila Tarumã, Parque Eldorado, para que seja devidamente canalizado, como aconteceu no Fanchen e aconteceu no centro. Ele também propõe construção de pontes, né, na rua Heroínas, que liga a rua Marco Aurélio, e leva direto à estrada do Lazareto, bem como na rua Márcio Costa, que também diz que melhora o acesso para as lojas na estrada do Lazareto, além das ruas Aveiro e rua Antônio Miranda. E também, não esquecendo, ele pediu para destacar a iluminação pública, né, fazendo um corredor iluminado, como se fez no Rio, tanto no centro como no Fanchen, assim como nos outros rios que deverão ser canalizados. O João Vitor Ramos Reis também destacou saneamento básico e canalização de rios. Ele é do bairro Jardim, Campo Alegre, Tarumã e outros, ali próximo do Beira Rio. Ele também propõe a questão da canalização, continuar essa política de canalização de rios, asfaltamento no entorno, para garantir a pavimentação, saneamento. Ele destaca que o bairro carece muito de saneamento básico e precisa de um sistema de esgoto sanitário, um investimento maior no sistema de esgoto sanitário, assim tornando mais adequado. Também propõe de imediato investimento de asfalto. Ele alega, né, que no pleno século XXI ainda temos dificuldades ainda com saneamento e pavimentação. Observar mais uma vez que esses dois últimos parecem ser da mesma Secretaria de Obras. O Jonathan Guimarães Ramos, ele destaca que é necessário que a Prefeitura
para que possa evidenciar, né, e melhorar essa questão das despesas. Ele também fala sobre incentivo de impostos para a atração industrial. Ele solicita fiscalização nas unidades de saúde, para saber se de fato os médicos que estão nessas unidades e lotadas delas estão fazendo devido atendimento. Ele alega que foi em alguma clínica da família e encontrou muito... isso ele mandou essa mensagem em 9 de julho. Que ele sentiu necessidade de maior organização, maior planejamento na unidade básica de saúde. Ele não destacou um bairro específico, ele botou todos. Jonathan Guimarães Ramos. O Luiz Matias da Silva Leite destacou o tema de calçamento de ruas e avenida. Ele devido a Tarumã, a proposta dele é o calçamento das ruas. Assim, basicamente a proposta dele. O Luiz Fernando Fraga dos Santos, bairro São Roque, ele propõe maior investimento das políticas públicas voltadas para os animais, vista que ele vive conosco no meio ambiente, está no meio ambiente. E pedindo para observar o artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso inclui a proteção animal. As propostas dele são campanha de castração, campanha de conscientização contra maus tratos e abandono, campanha de vacinação e a criação de um UBS animal. Com certeza essa proposta vai ser adequada ao nosso plano. Já tem aqui a questão da campanha de castração. A gente já tem a proposta do castramóvel no nosso sistema, no PPA, né? E a Secretaria também de Ambiente e Defesa dos Animais, na pessoa da Andréa Loureiro, já tem preparado já todo um trabalho de campanha de maus tratos dos animais de abandono, tem feito diversas ações. Vamos enfatizar isso, né? E propagar mais isso para a população. Eu quero enfatizar que até agora, até a linha de conferir, todas as ações até agora ditas têm um alcance no nosso PPA. Então, até agora, com relação ao asfalto, ao trabalho em favor dos bichinhos, dos animais, do meio ambiente, são propostas já elencadas no plano plurianual. Estou feliz com essas participações aqui, porque de fato estão trazendo demandas para cá que mostram o alinhamento com o nosso plano. Agora a gente precisa fazer. O Marcos Cordeiro de Carvalho destacou como tema a regularização do fornecimento de água, bairro Vila Camorim, Banchém. A proposta dele é regularização do fornecimento de água a todos os moradores, pois nem todos têm um regular funcionamento de água e na rede de distribuição. Deixa eu aproveitar que ele tratou essa questão da água e da proposta anterior. Eu queria esclarecer que a gente está aperfeiçoando um novo código ambiental, tá? A gente está se adequando, traçando ações para cumprimento disso. Então, lembre, pense em novo código ambiental e também novo código tributário. A gente está escrevendo um código novo com a Secretaria de Desenvolvimento e a gente pede também a participação da sociedade. Depois é um tópico à parte, retorna a palavra para o Anderson, tá? Só para vocês saberem que existe um código novo. A gente teve recentemente o leilão, né, da SEDAI, e tem uma nova empresa contratada agora, uma concessão de 35 anos, Águas do Rio, que vai atender a nossa região. Então tem um processo de transição da SEDAI e uma nova empresa que está com concessão desse serviço. Com certeza tem uma boa resposta. A gente vai adequar o que for da nossa demanda a nível municipal no plano e articular isso com a nova empresa concessionária junto com a empresa junto com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos para atender essa demanda. Maria Bernadette Câmara destacou o tema Iluminação, Saúde, Educação, Esporte e Lazer, bairro Nossa Senhora do Glória. Proposta: iluminação para inibir os assaltos, posto de saúde, programa de saúde da família para atender os munícipes no bairro do Glória, Ponte Preta e São Roque. Construção de uma escola que atenda a educação infantil nos anos iniciais, ciclovia na Avenida Imonville e extensão do muro da rede ferroviária, do terminal da linha do Vinagre e Nilopolitana até o Mergulhão. Referente à iluminação pública, já está ocorrendo o trabalho junto com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos. Posto de saúde, essa área em específico é uma região que a equipe de estratégia de saúde da família é do bairro
em confidência. É um trabalho árduo que a secretária Marcele tem que fazer, de poder potencializar e aumentar as equipes da estratégia de saúde da família para poder chegar e atender aquela região, porque a equipe hoje composta lá não consegue cobrir toda essa área. Construção de escola, isso já está no planejamento da Secretaria Municipal de Educação, e vamos encaminhar com certeza essa proposta da ciclovia ao longo da Avenida Rui Convívio. Eu queria acrescentar no tocante à iluminação que existe uma programação, uma ação lá na Sinconsesc, acho que junto à Light e outros órgãos, para trocar por LED as lâmpadas, né? Porque além de dar mais claridade, consome menos energia, então diminui gasto público. Tá? É só acrescentar isso, existe esse planejamento de trocar por LED. A Noemi Sueli Almeida de Abreu, ela destacou o tema marcação de consulta, ela é do bairro Ponte Preta. A proposta dela é uma oportunidade de descentralização da marcação de consulta com a unidade mais próxima de casa, para não ter que ir no Fanchen para poder marcar uma consulta e poder conseguir uma consulta de especialidade. Pois ela já está há vários meses tentando uma consulta para ortopedista e não consegue vaga. E infelizmente ela acaba os exames vencendo, continua sentindo dor, precisa de um atendimento. Ela mandou essa mensagem em 29 de maio, salvo me engano. Depois dessa data, a Secretaria Municipal de Saúde já fez um trabalho de descentralização dessas marcação de consultas. Vale a pena observar as redes sociais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação para saber quando sai o calendário e aonde está essa equipe descentralizada para marcação de consulta de especialidade. Eu recomendo a Noemi fazer isso e vou repassar esse e-mail dela para a ouvidoria da Secretaria de Saúde para que eles também possam estar se reportando a ela. Ok. O Tiago Silva de Andrade falou sobre mobilidade urbana no bairro Jardim da Fonte. Ele destacou que precisamos de boas práticas do transporte coletivo para garantir a qualidade de vida e também ter uma mobilidade urbana sustentável. Ele destacou sobre a implantação de sistemas sobre trilhos, como acontece na capital, metrôs, trens, bondes e outros. Falou sobre a integração de ciclovias, falou sobre esteiras rolantes, elevadores para capacidade, falou sobre teleféricos e deu aqui um destaque sobre as calçadas confortáveis com devido nivelamento, o município sanar a questão dos buracos e obstáculos que impedem o passeio público, principalmente as pessoas que estão a pé e aos cadeirantes. Esse foi o destaque do Tiago. Deixa eu ler de novo isso aqui, então. O Zé Miguel Batista destacou a questão de obras e no bairro Três Fontes. Ele é do bairro Três Fontes. A proposta é saneamento básico, praças, asfaltamento, nivelamento das ruas e o tratamento da questão dos buracos e muitas ruas ainda com total barro, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui. É claro que a gente tem assim, muitas expectativas, né? E uma delas é uma ação ligada ao banco, até com financiamento do Banco Mundial. Não só do Banco Mundial, mas do BNDES, e também pode ser que envolva uma contratação do FINISA. É um projeto de grande modernização e estruturação com mobilidade urbana para Queimados. Só que isso é um projeto tão grande que eu não posso me comprometer com vocês agora a data específica que ele vai iniciar. Eu posso dizer para vocês que a gente não abre mão dele, tá? É um projeto muito grande que vai transformar Queimados. Precisaríamos até de uma reunião específica só para tratar desse projeto. E ele abarca tanto essa questão da mobilidade urbana, como que você leu, e tocante à construção de ciclovias, integração, tudo isso está dentro desse projeto, tá? Vou deixar aqui interessante. Esse aqui foram todas as propostas que a gente recebeu do PPA desde quando a gente abriu a consulta pública dentro do cronograma estabelecido pelo prefeito no início de janeiro. Depois a gente abriu um formulário de inscrição
especificamente para essa audiência pública, tivendo a participação da Débora Almeida, que destacou educação e saúde e sugeriu, né, a gente perguntou se ela teria uma sugestão ou uma pergunta participativa, e ela encaminhou quais seriam as estratégias de curto e médio prazo a respeito da falta de profissionais de educação e o que esperar da convocação de professores no concurso público de 2019. Tá, quero falar sobre isso rapidamente. Contratar professores é uma prioridade. Nós conversamos rapidamente hoje sobre limites na lei de responsabilidade fiscal e soluções para isso. Como eu ratifico que em um processo de contratação de professores, depois de amplo estudo, podemos opinar pela convocação de 20, porém, na medida que a arrecadação está subindo, ou seja, que a receita corrente líquida está subindo, é provável que a gente chame mais alguns professores. Eu não tenho condição de dar esse número agora, porque no momento que o processo bater na minha mesa, eu vou ter que fazer muitas contas. Entendeu? Comparar a receita pública com os gastos que eu vou ter que ter, com o máximo de professores que eu puder chamar. Mas entendam, é um compromisso nosso, da gestão, e meu também, muito particular, de que é necessário ter professor em sala de aula. Não se transforma uma sociedade sem educação. A gente entende que precisa chamar professor. A gente só está tendo cuidado com a lei de responsabilidade fiscal. Só que, para que a gente não fique apenas em expectativa de incrementar a receita, a gente elaborou uma minuta de um projeto que é o PROREC, é um programa, um plano de arrecadação. Ele ainda está sendo discutido, está quase em conclusão, e esse PROREC visa anistiar, perdoar juros e multas, mediante pagamento à vista, parcelas, que no meio da crise dão condição ao contribuinte de resolver suas pendências e ao mesmo tempo acrescentam uma arrecadação para nós, viabilizando a receita corrente líquida e, consequentemente, possibilitando chamar professores. A gente planeja aí arrecadar no mínimo 3 milhões, em torno de 3 milhões com o PROREC, fora os repasses e arrecadações ordinárias. Por favor. O Edivan Pereira da Silva, do bairro Vila Americana, destacou como principal das suas prioridades saúde, saneamento, iluminação pública e pavimentação de ruas. E na sua resposta de sugestão ou pergunta, ele alega que mora no bairro sem asfalto, quando chove tem muita lama e muito barro. Então precisa de uma atenção ao Vila Americana para a questão do saneamento, pavimentação, isso eu entendo. Demanda. Eu entendo assim qual é o nome dele? Edivan Pereira da Silva. Edivan, eu sei que você se sente porque a minha infância e boa parte da minha adolescência eu residi num local sem asfalto. E quando chove é terrível. Eu lembro que quando eu ia para a escola eu tinha que pegar uma sacola e colocar amarrado nos pés para não sujar, né? O tênis até chegar à escola. Então assim, é muito chato você viver num local sem asfalto, sem infraestrutura. Eu espero poder alcançar todas as expectativas de arrecadação para viabilizar que a Secretaria de Obra e de Serviço Público possam resolver esses problemas. Tá? Eu só queria que você soubesse que eu compartilho em parte da minha vida com a dificuldade de você ter que estar no local sem asfalto. Isso é muito sério, né? Vocês precisam de nossa ajuda. O Eduardo dos Santos Machado, morador do centro, destacou saúde, segurança, saneamento e pavimentação de ruas como prioridade. E sua sugestão foi: ele gostaria que o município descentralizasse em 4 polos e concomitante formar diálogo com lideranças locais para coletar as informações e assim ter um ponto de partida para a tomada de decisões. É de fundamental importância abrir o orçamento disponível para a população de forma clara e transparente. Entre parênteses, ele botou sem termo técnico. E eu mesmo sendo dividido em 4 partes iguais. As lideranças locais seriam representantes que trariam de forma coletiva a melhor maneira de aplicar os recursos no seu bairro. E uma outra forma de aplicar os recursos seria os representantes do governo fazer reuniões periódicas nas regiões para traçar juntos com os locais a melhor forma de aplicar os recursos. Pois quem sabe as reais necessidades dos bairros são os moradores daquela região.
nós de fora só temos uma ideia de um todo. Sabe, antes, o prefeito Glauco Kaiser, em época de sua campanha, ele ia muito nas periferias e conversava, por ocasião do início da gestão, sobre essas dificuldades e do porquê que se precisava priorizar as periferias, sabe? Só queria esclarecer que não dá para a gente fazer de forma presencial esses encontros por causa da pandemia. Mas eu quero dizer que eu concordo contigo. Mesmo que estejamos cumprindo a lei, divulgando as receitas, as despesas, são coisas muito técnicas. Então, assim, para começar a melhorar isso, alguns vereadores, por ocasião de uma audiência pública na Câmara, e alguns populares que lá estavam, conversavam com a gente para o relatório resumido de execução orçamentária, por exemplo, ter gráfico. Mostrar com gráfico onde está na receita, a despesa. A gente concorda contigo e já iniciamos ações para isso, tá? Esperamos o quanto antes atender essa expectativa. E Eduardo, reforçando que a ideia dessa administração é de fato implementar o orçamento participativo. Mas, devido da pandemia do coronavírus, fica difícil. Como é que a gente vai conseguir dividir, né, garantir toda essa questão de distanciamento, toda essa questão sanitária, para poder fazer reuniões, explicar para cada cidadão como que funciona o orçamento, o que é o orçamento real, o que é LDO, o que é LOA, qual é o papel dele crucial nesse processo de construção e elaboração. Com certeza essa é a ideia. Nos livrar desse período pandêmico, e creio que no ano que vem é possível fazer isso. O PPA, ele não é rígido do que está sendo encaminhado agora no ano. O PPA sofre monitoramento e ele sofre alterações ao longo do ano, e todos os anos com a LDO. A LDO ela vem fazendo essa correção do PPA para poder refletir melhor na LOA do ano em que ela entrar em vigor. Então, você pode ter certeza que na Lei de Diretriz Orçamentária de 2023 é possível que a gente faça uma discussão mais ampla. A gente não tenha mais essa questão do coronavírus, e a gente consiga discutir melhor com a população e fazer de fato um orçamento participativo. Ou seja, a gente vai ter mais audiência pública aí, tá? Então, assim, é bom lembrar que a Lei de Dificuldade Fiscal, no artigo 48, no inciso 1, salvo melhor juízo, inciso 1, ela obriga que tenha de 2 em 2 anos a participação nessa audiência pública, e a gente espera, com muita torcida, que seja de forma presencial, que não tenha mais pandemia, que não tenha mais Covid, e que a gente possa conversar mais próximo. A Fabiana Souza de Oliveira, bairro São Jorge, destacou como prioridade educação, saúde, segurança pública e iluminação pública. E a sua proposta, na verdade não foi nem uma proposta, né? Ela fez uma pergunta, como seria a necessidade de convocação de professores por Covid-19. Foi a mesma resposta que o Alex já encaminhou para a nossa Débora. A pergunta sobre a questão de convocação de professores do último concurso. Olha, eu espero, se dependesse só de mera vontade, chamar todo mundo. Precisa de professor em sala de aula. Só lembra, a gente está tentando equalizar, nós temos limites na lei para cumprir. A gente está tentando aumentar a arrecadação, já agora, isso já está acontecendo para chamar mais professores. O Felipe Antônio Teodoro, bairro Fanchen, destacou como prioridade esporte e lazer, segurança pública, saneamento, pavimentação das ruas. E ele botou aqui na sua contribuição que ele não saberia bem se isso era uma questão de PPA, mas como ficaria um projeto de licitação de novas linhas de ônibus no município de Queimados. Ele alega que a gente não pode ficar refém das atuais empresas que prestam serviço da concessão pública de transporte. Sim, então, por exemplo, no PPA você tem previsões de mobilidade, de melhoria de transportes, enfim. O secretário da pasta da Semustran, ele pode provocar por ofício a abertura de um processo regular para eventual vinda de novas empresas de ônibus, tá? Isso é viável, sim, tá? É um processo iniciado na secretaria própria. O Jackson Fagundes Amorim, do bairro Tricampeão, destacou como prioridade educação, saúde, assistência social e saneamento. Sua proposta, ele faz uma descrição daqui. Existe constantes reclamações de pais e mães
sobre a qualidade do ensino na cidade de Queimados. Ele alega que o prefeito, né, a se colocar como professor, fez postagens sobre educação, deveria manter um melhor diálogo com os profissionais de educação e continuar colocando profissionais fora da função para a qual foram concursados e instituir a falta de profissionais. Eu estou tendo dificuldade de ler, que é como está escrito, tá, gente? A falta de profissionais de educação, mesmo tendo um concurso aberto. Você tem que entender aqui que tem profissionais fora da sua função, que deveriam estar, né, em sala de aula, né, cumprindo aquilo que ele fez do concurso, e com isso abrir brecha para poder fazer um novo concurso ou aproveitar profissionais do concurso em aberto. Ele alega que, tendo em vista os pontos apresentados, gostaria de sugerir que a Prefeitura faça consultas às entidades representativas de classe e construa um orçamento participativo, além de colocar os profissionais que estão em falta do município, especialmente por conta de atraso do aprendizado causado na pandemia, que demandaria um esforço coletivo, planejado, dos profissionais qualificados de educação. Eu me comprometo a encaminhar esse formulário para a Secretaria de Educação, para a Zilda, para a gente tratar dessa solicitação, dessa sugestão deixada aqui, tá? A Caroline Marilac da Silva, bairro Centro, destacou como prioridade educação, saúde, segurança pública, pavimentação de ruas. E ela coloca a seguinte pergunta: já que o Fundeb é a principal fonte de custeio para o pagamento da folha salarial da educação, por que não se realiza a convocação dos aprovados do concurso e acaba com a carência de profissionais da rede municipal? Só lembrando, o Felipe tinha falado sobre a empresa. Nós recentemente fomos convidados por empresas de ônibus que queriam vagas ofertadas no Cine, e foi abordada essa questão de eventuais vindas de outras empresas de ônibus para cá, tá? Eu queria dar um destaque nessa pergunta da cidadã? Caroline. Da Caroline. De fato, o recurso do Fundeb é o maior financiador da folha de pagamento da educação. Tanto é que nos últimos 2 anos a municipalidade tem colocado recursos próprios para poder complementar essa folha. E que no último ano, pelo relatório da responsabilidade fiscal que está disponível no site do TCE, pode olhar lá em específico, o de manutenção do ensino, 97% e 98% do recurso do Fundeb foi para pagamento de profissionais da educação. Então, com certeza, precisamos incrementar nossas receitas para aumentar, de fato, a nossa contribuição para o Fundeb, além do recurso que a gente recebe do governo federal, e assim poder comportar os demais profissionais. Porque hoje, com certeza, com agora a chamada desses novos 20 profissionais, 100% do recurso do Fundeb que vier de transferência da União vai ser para a folha de pagamento. Vai ser, não é suficiente, o Fundeb não tem sido suficiente para arcar com todo o gasto com o pessoal próprio da educação, professores mesmo. E manutenção de gastos no meio do ensino, realmente não tem sido suficiente. Maria da Conceição Brandão, bairro Centro, destacou como prioridade educação, saúde, assistência social e segurança pública. Ela faz a seguinte contribuição: gostaria de saber, novamente com convocação de concurso, gostaria de saber quando haverá novas convocações do último concurso de educação, tendo em vista a enorme carência de profissionais. E se a Prefeitura pretende prorrogar o prazo do concurso que está em vigor? Olha, eu vou verificar essa eventual prorrogação, como está esse processo, são muitos processos, mas a gente pretende chamar mais professores sim, tá? A gente só não pode precisar quanto que a gente vai chamar. A Marisol Souza da Cruz, do bairro Centro, apontou 4 prioridades: educação, cultura, saneamento e pavimentação de ruas. E, infelizmente, o restante da proposta dela não consegui identificar. Vou mandar um e-mail para ela depois. Está separado aqui, depois a gente vem um e-mail para ela.
Mas eu respondi todos os e-mails e recebemos as suas contribuições e sugestões. Vamos fazer o devidamente encaminhamento, vamos fazer o devidamente tratamento daquilo que couber tecnicamente dentro do plano plurianual e o que for destacado depois para a diretriz orçamentária e LOA. A Maiela Melissa dos Reis Barros não residia em Queimados, destacou como prioridade a educação, saúde, cultura, coleta de lixo. E na sua pergunta, ela fez como a anterior, ela sugeriu que seja incluída uma previsão de convocação de profissionais de educação para a rede municipal, a fim de suprir a carência. Sim. E assim oferecer um atendimento de qualidade aos alunos. Também uma situação é encaminhar para a secretária de Educação, professora Zilda, e trabalhar como seria essa previsão de convocação, reforçando a questão da gente conseguir incrementar nossas receitas, aumentar a nossa arrecadação e assim melhorar a nossa contribuição para o Fundeb. O Newton Gouveia, do bairro Paquimbu, destacou como prioridade a educação, saúde, esporte, lazer e segurança pública. Também fez a mesma pergunta referente à área de convocação do concurso. Diante de tanta carência na área de educação e o concurso em vigor, por que tanta demora nas convocações? É a primeira pergunta. Há uma previsão de convocações, inclusive os cargos de nível superior? Outra pergunta. E a questão orçamentária não pode ser um empecilho. Já existe vacância deixada por aposentadorias, o que não impacta no orçamento. Não impacta no orçamento, mas qualquer pagamento de pessoal é alcançado pelo limite estabelecido pela LRF. Então você não tem novo gasto de orçamento e a resposta a essa pergunta não se confunde com obedecer. A gente está obedecendo ao limite prudencial, os limites da LRF. Então, assim, chamar o professor e pagar conta assim para o efeito do limite constante da LRF. Pode continuar. Destacando que, de fato, a professora Zilda conversou nesse processo de construção do orçamento da Secretaria de Educação e fez todo o levantamento, ela já tem todo o levantamento de todos os profissionais que vieram a falecer, os que pediram exoneração, os que se aposentaram, e os que se aposentaram. Ela já tem esse número e está abrindo processos de forma gradativa para a convocação dos profissionais, de fato, para atender isso, né? Fazer recolocação de pessoal, não está criando nova vaga. Só que para isso tem que atender os limites da LRF que a gente tem que cumprir. Mas a gente vai chamar mais professores, só não vou precisar quanto e data. Isso eu não posso fazer agora. O Paulo Victor Ribeiro Muniz, bairro Centro, destacou educação, saúde, assistência social e segurança pública. Também sugestão sobre a questão do concurso. Prorrogação do concurso da educação realizado em 2019 e, consequentemente, a convocação dos aprovados para cobrir a carência da rede e acabar com os desvios de função dos cargos de orientador educacional e pedagógico na validade do concurso. Eu vou ter que passar esse pazino também, tá? O Rafael Crisanto de Souza Silva, bairro Sion, destacou prioridade educação, saúde, segurança pública e saneamento. E a sua pergunta também é da área para a área de convocação do pessoal do concurso. Gostaria de saber se vai ocorrer, de fato, o retorno presencial das crianças para dentro das unidades escolares, sem a presença de um número funcional de profissionais. É a primeira pergunta. Um único professor com 2 ou 3 turmas é inviável. Para que serve o concurso de 2019? Outra pergunta. Só para criar um banco de espera? Outra pergunta. E como a atual gestão pretende sanar essa demanda de educação? Eu creio que a gente já deu parcialmente resposta para o Rafael Crisanto. Mas com certeza vamos encaminhar para a Secretaria de Educação para que ela possa responder cada pergunta. O Rafael Crisanto também encaminhou uma outra pergunta. Ele destacou também educação, saúde, segurança e saneamento. Gostaria de saber sobre quando teremos um quantitativo de professores P2 compatível
com a real carência do município, pois temos diversos profissionais aguardando a convocação do concurso de 2019 e até agora tivemos menos de 100 empossados. Se a educação é de fato uma prioridade para o atual governo, qual a data para o suprimento da real carência do quadro do magistério de Queimados? São perguntas interessantes e com certeza vai ter um tratamento necessário que a Secretaria de Educação onde ele responder. Eu vou passar parte dela e já foi respondido. respondido. Eu vou com o nome dele mesmo, Cristiano, né? E Rafael Crisanto. Rafael, algumas de suas respostas, algumas de suas perguntas não podem ser respondidas com exatidão agora. Por exemplo, eu não posso dizer quantos e nem quando eu vou convocar, até porque isso impacta também a Secretaria de Administração. Todavia, é uma prioridade nossa, sim, convocar professores. Eu vou falar num processo que existe, dizendo quanto que a nossa receita comporta, e eu lembro a ti, a gente só não pode descumprir limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente já está tomando ações para aumentar a receita, porque o Fundeb não é suficiente para isso. E com esse incremento que já está acontecendo, nós vamos, eu pelo menos vou dar a palavra, pode chamar 25, 30, 100, não sei, não posso especificar valores agora, mas isso vai ser feito, tá ok? O Sebastião Benjamin Alves, do bairro Mucajá, esse bairro é vizinho, de Queimados, diz que a prioridade dele é educação, saúde, segurança pública e saneamento. E diz que a contribuição dele é que ele gostaria de participar de contribuir para a melhor distribuição dos recursos públicos. Olha, eu convido, qual é o nome dele? Sebastião Benjamin Alves. Sebastião, convido o senhor a comparecer lá na Secretaria de Fazenda, agendar um horário, conversa com a gente. Os recursos são públicos, e enquanto públicos não devem ficar escondidos não, pelo contrário, o senhor deve saber tanto da arrecadação, da distribuição, enfim, não só o senhor, todos que estão participando com a gente, têm direito de saber das contas públicas. A lei exige uma transparência. Transparência envolve duas coisas. Primeiro, de se divulgar as informações, e também tem outro viés, de colocar as informações de forma clara para que todos entendam. Então a gente tem pensado muito em como simplificar, sabe, a publicidade dessas informações. A gente tem se preocupado com isso. Pode marcar, estou recebendo com todo prazer. Eu recebo pessoa física, pessoa jurídica, representantes, advogados, corretores, todos, desde que previamente ajustado na audiência. Tem mais sugestões à lei? Encerrado, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que entraram no site da Prefeitura, no campo específico com a questão do PPA, preencheram as informações, escolheram o tema, encaminharam para a equipe sua sugestão, a sua pergunta, depois atenderam novamente a questão do formulário, encaminharam até ontem o formulário de inscrição, também suas perguntas, muitas voltadas mais para a questão da educação e da convocação dos professores para atender os alunos da rede municipal. Esse trabalho é muito importante, porque essa contribuição da sociedade, de fato, tem que refletir no nosso orçamento e, de fato, tem que voltar para as nossas crianças, para a pavimentação, para a iluminação, tem que voltar para a população a demanda do que ele caminha no poder público. Estamos aqui com parceria. Eu queria agradecer antes aí pela participação da gente. Eu queria, mais uma vez, transmitir uma justificativa de ausência do prefeito da abertura em prol do desenvolvimento da cidade. O prefeito teve que atender uma demanda urgente, de grande relevância para o nosso município, e por isso ele não pôde estar aqui. Agradeço ao prefeito Glauco Kaiser por me oportunizar estar participando aqui da gestão pública. Eu queria também transmitir um agradecimento a todos os meus colegas lá do gabinete, próximos ao prefeito, Marilúcia, Graziele, todos. Eu não vou lembrar, obviamente, de todos os nomes e não vou poder relatar aqui, mas eu queria transmitir um agradecimento especial também para toda a minha equipe, da Secretaria de Fazenda e Planejamento, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Trabalho e Emprego e Renda. Eu queria agradecer à Procuradoria que cedeu o espaço aqui para nós, para a gente, de forma mais organizada possível, estar fazendo essa ação. Eu queria agradecer pela sua participação, queria agradecer pelo seu interesse em nos ouvir,
em participar, de colocar sua manifestação ali. Eu queria, assim, agradecer também os secretários das outras pastas, que rotineiramente, de forma incansável, têm corrido atrás para resolver seus problemas, em conversa conosco. Queria, enfim, agradecer a todos que, de toda sorte, têm colaborado assim, com a gestão pública. Agradecer também à Câmara de Vereadores, aos vereadores também. Queria agradecer a todos, tá? Estamos à disposição para ouvi-los. Daqui a 2 anos teremos outra audiência pública nesse formato para o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Mas, afora essa, estamos com portas abertas lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Fazenda e Planejamento e em outras pastas, para atendê-los, para ouvir sugestões. A gente conversa, ninguém aqui sabe tudo, eu só consigo fazer as coisas junto com a minha equipe, e nós precisamos de você, precisamos que você tenha fé. É um momento de crise, eu sei, existem dificuldades, mas diante do grande problema, a gente pode ter 2 comportamentos. Ter um comportamento de esperança, de luta, de força, de correr atrás para resolver, ou ficar parado, desanimado, o problema vai ser o mesmo. Nós escolhemos trabalhar. Trabalha com a gente. Eu sei que em muita coisa pode haver divergências políticas existem. Eu sei que nós não vamos conseguir agradar todos, mas a gente está aqui de maneira incansável trabalhando para o poder público e público do nosso município. Mais uma vez eu digo, Queimados tem um potencial enorme para crescer. Acredite no município de Queimados. A gente vai crescer muito ainda. A gente vai ter um futuro melhor. Essa pandemia vai passar, tenha fé. Se puder ajudar o seu próximo, ajude. Se puder lançar uma palavra de esperança, de compreensão, faça isso. Esse não é o momento para a gente ficar dividido. Pelo contrário, é o momento da gente ficar junto. Ninguém governa, ninguém toca o município sozinho. Não existe esse negócio de executivo ou legislativo, ou uma secretaria, ou uma procuradoria, tocar um ente público sozinho. A gente precisa trabalhar junto. Junto não significa concordar em tudo. Junto significa eu te ouvir, você me ouvir, a gente entrar em acordo. Os acordos são necessários, acordos legais, que a lei permita, sabe? De forma transparente, de forma legal. Essas são minhas palavras finais, uma palavra de esperança, de agradecimento a todos, a minha equipe, ao prefeito. E eu espero, quanto antes, podermos receber na Secretaria de Fazenda ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quero agradecer aos intérpretes mais uma vez, Carla, Wallace, tá? Obrigado. 2 meses a audiência da Lua. É verdade, eu queria aproveitar para lembrar que daqui a 2 meses tem a audiência da Lua. E mais, em setembro agora, tem na Câmara também para falar do último quadrimestre, né? Do segundo quadrimestre. Relatório resumido de execução orçamentária. A gente vai estar lá na Câmara passando alguns números. Enfim, existem muitas investidas, né, oportunidades públicas para a gente conversar. E a gente pretende melhorar o portal de transparência, melhorar a publicidade das informações, enfim, é isso. Prestados os devidos agradecimentos, prestados os registros principais sobre o plano plurianual. Queria aqui fazer o encerramento. Conte conosco, tá? Foi um prazer estar aqui, passando alguns planos e algumas participações para vocês. Tá? Um grande abraço. Dou por encerrada aqui a audiência pública, tá? Espero quanto antes ter contato com vocês de novo. Ok? Obrigado, obrigado.